De julho de 2005 a fevereiro de 2012, ele foi presidente da Petrobras. Nós fomos conversar com Sérgio Gabrielli sobre corrupção, política e o futuro da empresa e do Brasil. Mas antes, o essencial. João Dória é um cachemir cheio de contradições. Ele não é político, mas passou a vida fazendo política em suas empresas, juntando empresários e ministros para fazer negócios. Ele não bebe, mas está sendo acusado por um ex-amigo de não devolver os vinhos que pegou emprestado para decorar sua adega. O amigo está tentando reaver $84 mil do gestor pelas garrafas que Dória nem bebeu. Vai ser assim com São Paulo também, só que a conta vai ser mais cara. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, ganhou o Nobel da Paz por encerrar o conflito com as Farc, que se arrasta há mais de 5 décadas e já deixou mais de 200 mil mortos. Em sua campanha pela pacificação, Santos, que é filho da elite de Bogotá, foi chamado de, anote, comunista disposto a entregar o país ao castrochavismo. Ele estaria transformando a Colômbia na Venezuela. E você achava que esse tipo de idiota de extrema-direita só existia no Brasil, hein? E o Serra? O Serra anda muito quieto. Coisa boa, né? A Petrobras foi usada no governo PT para financiar o partido? As denúncias que estão acontecendo dizem que parte do recurso ilegal que alguns diretores captaram dos fornecedores da Petrobras, eles usaram para financiar os vários partidos. Você pode citar alguns? O PP está bem denunciado, o PMDB está bem denunciado, o PSDB está denunciado e o PT também está denunciado, além do PTB. Recentemente apareceram algumas denúncias do período anterior ao PT. Quando os senhores assumiram, houve alguma ideia de colocar panos quentes? O que aconteceu que nada foi muito apurado? É bom lembrar que os diretores, e são poucos, né? Porque a diretoria da Petrobras são 7. Você tem hoje réus confessos 2. Quem é réu confesso, que fez delação premiada até agora pelo menos, foi o Paulo Roberto Costa e o Nestor Severo. O Duque até agora não fez delação premiada e o Zelada também não fez delação premiada. Estão acusados, estão condenados, mas não assumiram esses crimes. Os outros 2 assumiram o crime. Esses 4 são funcionários de carreira de 30 anos de companhia. Eles não entraram na Petrobras em 2003, eles entraram na Petrobras em 80, 86, 87. Alguns deles, como o Barusco e o próprio Paulo Roberto e o Nestor, disseram que tem essa prática muito antes do PT chegar ao governo. É claro que ao PT chegar ao governo, o volume de investimentos cresceu muito. A grande maioria desse investimento é para aumentar a capacidade, não foi para a corrupção. Então nós estamos às vezes fazendo, como eu de vez em quando brinco, o cachorro ser abanado pelo rabo. Quer dizer, o rabo é a corrupção. O cachorro foi o investimento produtivo que foi feito e o impacto que isso teve na economia brasileira, o impacto que isso teve na expansão da capacidade de produção de uma reserva e de uma riqueza extraordinária para o país. O senhor disse numa entrevista recente que a corrupção ela é individual, né? Ela não é sistêmica. Eu acho que esse é o elemento chave. Quer dizer, você combate a corrupção com uma ação policial sobre os crimes e com uma ação judicial com a discrição e com a sobriedade necessária para a justiça ser bem feita. O que nós estamos vendo é uma situação muito mais espetacular, é muito mais um espetáculo que está se criando, mais do que, de fato, uma investigação, e é muito mais uma utilização política do tema corrupção do que a investigação policial sobre o tema de corrupção. Toda vez que o tema corrupção deixa de ser um problema policial para ser um problema da política, nós temos ameaças à democracia. Isso aconteceu no nazismo, isso aconteceu no fascismo, isso aconteceu em 64, isso está acontecendo agora. Ou seja, a corrupção é algo que tem que ser combatido, e sempre combatido, mas ela é combatido principalmente pela repressão aos atos de corrupção individual. E como é que o senhor se sente tendo isso acontecido embaixo das suas barbas, vamos chamar assim? É evidente que isso é uma coisa de você ficar muito frustrado nós convivemos na diretoria da Petrobras com esses senhores que são hoje réus confessos e não havia nenhum sinal exterior de riqueza aparente, não havia
nenhum sinal de que eles estavam fazendo esse tipo de operação. O que eles faziam era exatamente, respeitando os procedimentos internos da Petrobras, eles articulavam com os fornecedores externos. Isso envolvia doleiros, firmas terceiras, que não tinham nenhuma relação com a Petrobras. Então era impossível para os sistemas internos da Petrobras capturarem isso. Tanto isso é verdade que depois das denúncias, a Petrobras contrata vários investigadores, escritórios para investigar, e até hoje não há clareza absoluta de qual foi a dimensão do que eles fizeram. A Petrobras reconhece de forma geral no balanço de 2014 que 3% de forma linear de todos os contratos envolvidos com essas operações foram considerados decorrentes de corrupção, o que é um número muito grande. 6 bilhões de reais é muito dinheiro. No entanto, a Petrobras fatura anualmente 380 bilhões de reais. Portanto, para a Petrobras, esses números são relativamente pequenos em relação ao volume que ela opera. Isso quer dizer que, mais uma vez, você tem que agir cirurgicamente, você tem que agir policialmente contra quem cometeu esses crimes. O senhor sentiu algum tipo de animosidade de sair na rua? É evidente que, como uma pessoa que fui exposta muito intensamente durante o ano de 2014, eu acho que eu fiquei no Jornal Nacional, a maior parte dos dias que teve Jornal Nacional, eu apareci no Jornal Nacional. Então, portanto, é evidente que minha imagem ficou muito vinculada a denúncias que não tem nada diretamente contra mim, e tanto é que eu estou aí, eu não tenho nenhum processo na Lava Jato, mas eu estou com uma imagem pessoal vinculada a esse clima, a essa situação toda criada em torno da Petrobras. A imprensa tem um trabalho muito, me parece, negativo, porque ela não esclarece que a Petrobras é vítima de um processo. Parece que a Petrobras ela é a personagem principal de uma cena, quando na verdade ela é vítima de uma ação que foi feita por alguns dos seus funcionários, réus confessos, e algumas empresas também réus confessos. E na diretoria da Petrobras, quem não esteve envolvido com isso é também vítima, como a empresa. Acabamos de ver hoje a votação que entregou o nosso pré-sal para as multinacionais. É um crime de lesa pátria, aquele passaporte para o futuro que nós tanto sonhamos, os brasileiros tanto se orgulharam de descobrir. Hoje, deputados entreguistas que pagaram a primeira fatura do golpe abriram o pré-sal brasileiro para as multinacionais. Acho que a votação e a aprovação dessa reforma da lei da partilha, tirando a Petrobras o papel de operador único do pré-sal brasileiro, é muito negativo para a indústria brasileira, porque vai diminuir a possibilidade de você ter uma escala de compras do setor de petróleo que possibilitaria você ter uma política de estímulo à construção de capacidade de produção de sondas, de plataformas, de equipamentos submersos, de equipamentos de proteção do sistema de produção, portanto, de criar uma indústria nacional de petróleo, criando emprego e renda no Brasil. A lei atual diz o seguinte: a abertura de novas áreas do pré-sal brasileiro vai depender fortemente da capacidade da indústria brasileira de fornecimento de equipamentos para a indústria de petróleo se consolidar. Então, esse elemento é que determina a velocidade dos novos leilões. Pergunta é, o Brasil precisa abrir novas áreas já, dado o volume de recursos que ele já tem e dado o volume de reservas que ela já tem? Eu acho que não. Eu acho que nós poderíamos esperar 2, 3 anos sem novos leilões para novas áreas do pré-sal, intensificando a atividade nas áreas já concedidas e, portanto, acelerar na produção sem abrir novas áreas. Por que esse interesse em fazer tão rápido? De quem são esses interesses? Eu acho que há um interesse claro dos Estados Unidos de acelerar a produção brasileira a começar de 2021, porque a produção americana do shale gas e a produção americana do tight oil tende a começar a declinar a partir de 2020. Então, os Estados Unidos vai precisar de novas fontes de fornecimento para a economia americana a partir de 2020. Eu acho que as empresas internacionais, particularmente as americanas, desde 2010, elas vêm se manifestando contra o marco regulatório, particularmente a questão do conteúdo nacional e, em especial, a questão da operação única. A imprensa já divulgou conversas da presidente da Chevron
com o senador Serra, discutindo essas ideias. Acho que interessa aos Estados Unidos acelerar a produção nesse momento e, portanto, nós estamos vivendo aí uma pressão externa muito grande. Por outro lado, internamente, desde fevereiro de 2012, o PSDB fez uma escolha pública onde coloca o combate ao marco regulatório do pré-sal e o combate à Petrobras como centro de uma política nacional de desenvolvimento, como estratégia central do PSDB contra o governo Dilma e contra o governo Lula. Acho que as opções dos partidos que hoje estão no governo para derrubar a presidenta Dilma colocaram a questão do petróleo e as denúncias contra a Petrobras, maximizando essas denúncias, tornando isso o centro da política como um elemento fundamental da ação política desse momento contra o governo Dilma e pela ascensão do Temer através do impeachment, como centro da ação política. Portanto, nós temos adversários internos e externos a serem considerados. Eu queria que o senhor falasse um pouco do papel do José Serra. Serra? Bom, o Serra, nesse momento, está tendo um papel muito, digamos, destruidor do ponto de vista nacional. Ele está desmontando toda uma política que o Brasil adotou de aumentar as relações Sul-Sul, de aumentar suas relações com os BRICS, e todos esses elementos estão sendo desmontados numa ilusão, ao meu ver, de que será possível uma inserção no mercado internacional de forma equânime com as grandes potências internacionais. Por outro lado, no particular do petróleo, o projeto de lei dele, acho que no longo prazo vai ter um impacto muito nocivo na criação de um setor de produção de equipamentos para o petróleo no Brasil. Existe alguma teoria conspiratória de que isso, a queda do preço do petróleo, o senhor vê algum sentido nisso? Olha, teoria conspiratória eu não sei, mas que há elementos geopolíticos aí importantes em relação ao petróleo e em relação ao Brasil, sim. O Brasil vai ser a principal fonte hoje de novo petróleo a partir de 2020, no mundo. Então, o pré-sal brasileiro é a principal fonte de petróleo novo a partir de 2020. Nesse aspecto, isso é muito importante do ponto de vista geopolítico. Então, toda essa questão geopolítica afeta fortemente a situação da Petrobras e, portanto, nesse sentido, pode-se desenvolver teorias conspiratórias contra a Petrobras nesse momento. Acredito que isso é uma sequência de fatos que levam a uma interpretação de que, geopoliticamente, nós não podemos esquecer que o petróleo não é uma mercadoria qualquer. Ela é pensada estrategicamente pelos estados maiores dos países mais importantes do mundo. Um amigo manda a transcrição de uma entrevista de Temer à Jovem Pan. Temer colocou dinheiro público na mídia e você pode esperar muitas entrevistas em retribuição. E neste estilo, chapa mais que branca. Vejamos. A beleza da primeira-dama foi elogiada pelo chefe da rádio. Vila gastou minutos para falar da herança maldita do PT. Mas o que mais chamou minha atenção foi o próprio Temer. Uma jornalista citou o Ibope. Cuidadosa, ela evitou dizer que apenas 13% dos brasileiros consideram Temer ótimo ou bom. Puxou por um número menos duro. A resposta é que foi antológica. Temer diz que não liga para pesquisas. Isso mesmo, não liga. Isso vem do mesmo homem que não faz tanto tempo assim desencadeou uma brutal especulação sobre o impeachment de Dilma ao dizer que ela não conseguiria chegar ao fim do governo com baixos índices de popularidade. Então quer dizer, ele ligava para pesquisas quando serviam ao seu propósito golpista. Deixou como que por encanto de ligar quando elas expõem sua fragilidade como governante. Nenhum jornalista da Jovem Pan notou isso, naturalmente. A conversa seguiu alegre e amistosa, como quando bons camaradas se encontram numa mesa de bar ou coisa parecida. Temer foi adiante. Diz que ficaria feliz quando receber os aplausos dos 12 milhões de desempregados que reencontrarem ocupação no resto do seu governo. Não se conhecia esse aspecto de Temer, o sonhador. No mundo das coisas reais, o fato é que ele não chegará a 2018 com tanta impopularidade. Não será necessário sequer um vice que faça o que ele fez, puxar o tapete do chefe. Ele cairá na mais completa, na mais inexpugnável solidão, esquecido até pelos amigos da Jovem Pan. Semana que vem a gente se vê novamente. Até lá! Infelizmente, nessa noite do dia 6,
aprovaram um projeto de lei que retira o direito da Petrobras ser operadora única do pré-sal e de deter no mínimo 30% dos campos de produção do pré-sal brasileiro. Derrota para a empresa, derrota para o Brasil. O projeto do senador José Serra não é por acaso. Em 2009 ele já tinha prometido esse petróleo para as multinacionais estrangeiras. O petróleo não é deles, o petróleo é do povo. Esse petróleo que era para gerar desenvolvimento e renda para a população, agora vai ser explorado pelas empresas multinacionais, gerando emprego e renda para eles e não mais para os brasileiros. Então hoje é um dia de luto, nós trabalhadores petroleiros estamos indignados e essa nossa indignação vai se refletir e não ter arrego a esses golpistas. Eles vão sofrer na pele tudo que eles estão fazendo conosco. Não é fácil, não vai ser fácil a vida deles. Vão fazer escrachos, vão fazer debates acirrados, porque não pode sair barato todo esse golpe que foi colocado, esse pagamento do golpe que foi iniciado hoje.